sagrada no último livro dela, no livro do Apocalipse. Livro do Apocalipse. Livro do Apocalipse, capítulo de número 5. Bom, o som tá bem baixo aqui no microfone, viu? Consegui dar uma melhorada no som. Amém? Livro do Apocalipse, capítulo de número 5. Vou ser bem breve, porque eu sei que você tem preparado um almoço especial hoje. Então, amém? Livro do Apocalipse, capítulo de número 5, versículo de número 1, está escrito assim: Vi na mão direita do que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vi também um anjo forte apregoando em alta voz: Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Eu chorava muito porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Disse-me um dos anciões: Não chores, aqui está o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Então olhei, e eis que no meio dos anciões estava um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, e os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ele veio e tomou o livro da sua mão direita, do que estava sentado no trono. Assim que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheios de incenso, que são as orações dos santos. Eles cantavam um hino, um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue comprastes para Deus homens de toda a tribo, de toda a língua, povo e nação. E para o nosso Deus nos constituístes reis e sacerdote, e reinamos sobre toda a terra. Olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciões, e era o número deles milhões e milhões e milhares de milhares. E com alta voz diziam: Digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e ações de graças. Então ouvi toda criatura que está no céu, na terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo aquilo que nele há, dizendo: Ao que está assentado no trono é o Cordeiro, sejam dadas ações de graças, honra, glória e poder para todos sempre. Os 4 seres viventes diziam: Amém. E os 24 anciões prostraram-se, adoraram o que vive para todos sempre. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nessa manhã, Pai, nós oramos, clamamos pela Tua presença no nosso meio. Nós declaramos, Pai, a glória do Senhor sendo manifestada nessa manhã sobre nós. Pai, essa manhã é um dia, é um domingo de ceia, é um dia de renovação de alianças, é um dia de renovação, Pai, de um novo caminho, de novas histórias. Quantos de nós vivemos dias tão difíceis, e nós acreditamos que o domingo, o dia de ceia, é o dia que todos os nossos pecados serão perdoados e renovados novamente. Mas nós sabemos, Deus, que o Senhor que morreu numa cruz pelas nossas vidas, o Cordeiro Pascual, que nos ama incondicionalmente, nós clamamos para que este Cordeiro se faça presente nessa manhã, nesta igreja, que nós possamos compreender mais da Tua palavra, que nós possamos buscar mais o Senhor, Pai, que nós possamos nos santificar mais. Fica conosco nessa manhã, Espírito Santo, habita no nosso ser, no nosso coração. Cada pessoa que está aqui, Deus, seja tocado pelo Teu Espírito, que as famílias que não vieram a Tua presença seja manifesta também. Nós declaramos, Pai, que os Teus anjos ministradores estejam no nosso meio, que a glória, o poderio, a majestade do Senhor esteja sobre nós, que nós possamos cultuar ao Senhor e sermos cheios da Tua presença, em nome de Jesus. Se você crê nisso, você aplauda Jesus mais uma vez. Amém. Glória a Deus. Irmãos,
Nós lemos aqui uma passagem que ela fala sobre o livro selado. O livro do Apocalipse, ele é um livro que no grego significa revelação. E ao mesmo tempo é um livro oculto, é um dos livros mais difíceis de ser lido dentro da Bíblia Sagrada. O livro do Apocalipse, ao mesmo tempo que ele tem histórias reais, ele tem muitas histórias e símbolos que parecem ser histórias fictícias. Quando você lê o livro do Apocalipse, é um livro completamente diferente, porque ele é um livro profético. O livro do Apocalipse, ele é um livro escatológico. Todos aqueles que ensinam sobre escatologia é a doutrina dos últimos dias. Ele não pode ensinar escatologia, a doutrina dos últimos dias, se não estudar o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse é um livro na qual todo mundo que lê a Bíblia acha um livro extremamente curioso. E ao mesmo tempo acha-se um livro muito difícil. Ele é difícil porque ele é um livro de profecia. E as profecias contidas no livro do Apocalipse, muitas das vezes elas não são muito claras, porque ela utiliza de símbolos. Como o livro de Daniel também é um livro escatológico, um livro de coisas que irão acontecer. O livro do Apocalipse, ele é um livro contido e escrito por um homem chamado João. Esse livro do Apocalipse, ele é um livro diferente, porque o homem que escreveu esse livro, ele escreveu o livro no momento de grande dor. Ele escreveu o livro no momento de maior sofrimento da sua história. E talvez eu e você, que também passamos dias difíceis e momentos de sofrimento, nós acreditamos que nesses momentos de sofrimentos eles acontecem e muitas das vezes nós nos perguntamos por que eles acontecem. Os dias maus, os dias difíceis, eles vêm para aqueles que são 100% santos, aqueles que vivem 24 horas buscando a Deus, mas os dias de sofrimento eles vêm para aqueles que também não tiveram encontro com Deus. Os dias maus, quando eles encontram alguém, quando alguém é marcado por um dia difícil, por uma história difícil, seja uma enfermidade, seja a porta de um emprego que foi fechado, os dias maus ele procura cada um de nós. E cada um de nós que passamos pelos dias maus, nós que temos intimidade, nós que mergulhamos num rio do sobrenatural com Deus, nesses momentos que nós passamos o dia mal, não significa porque muitas das vezes nós nos perguntamos por que eu que tanto busco a Deus, por que eu que mesmo que não seja perfeito e que conheço a Tua palavra, Senhor, eu passo pelos dias maus. Os dias maus para nós que conhecemos a Cristo e que há uma marca sobre nós, o dia mau ele é simplesmente um vestibular. Para nós que servimos a Deus, para você que está aqui, os dias maus que você tem passado, ele é simplesmente um vestibular para que você seja aprovado por caminhos maiores. Ninguém dirige um carro se ele não tiver uma habilitação. Ninguém dirige uma moto se ele não tiver uma habilitação. Ninguém dentro de uma empresa, ele é gestor de uma equipe ou de alguma coisa se ele não tiver formação para aquilo. Ninguém ensina, ninguém é professor se o cara não ter feito uma pedagogia, se ele não tiver estudado uma matéria específica. Então, para que você seja um vencedor, para que você tenha uma casa própria, para que você valorize um carro que Deus te dá, para que você valorize um ministério que Deus te dá, primeiro você precisa sentar, primeiro você precisa ouvir. Para que eu possa estar falando nessa manhã, eu ouvi alguém falando acerca de Cristo e eu me apaixonei por aquilo que aquela pessoa falou e automaticamente eu olhei e disse assim, eu quero ter aquilo que aquela pessoa tem. E muitas das vezes quando você deseja algo, Deus te dá muito maior daquilo que você deseja, porque a Bíblia Sagrada diz que os sonhos de Deus, eles são maiores que os meus. Talvez os seus sonhos, eles são sonhos que para você sejam algo muito difícil de acontecer, mas para Deus, Deus diz assim, os sonhos que eu tenho para você são muito maiores, muito maiores, muito maiores, muito maiores do que você imagina. A Bíblia fala de vários homens que sonharam e que teve sonhos muito maiores do que eles desejavam dentro de si. Esse homem que escreveu o livro do Apocalipse, chamado João, ele não é o João Batista, o primo de Jesus, ele é João dos discípulos que foi aprisionado. Esse homem que escreveu o livro oculto, o livro da revelação, ele foi preso. A Bíblia Sagrada diz que ele foi preso, foi colocado numa ilha deserta, onde que não tinha habitação. Todos os escravos ficavam naquela ilha chamada Ilha de Patmos. João Batista, com seus pés e com as suas mãos acorrentadas, num certo momento, quando ele estava trabalhando na Ilha de Patmos, segundo ele mesmo escreveu,
ele diz que ele tinha visões acerca do trono de Deus. E numa dessas visões, o João Batista, ele foi transladado até o céu. E lá no céu ele teve uma revelação divina. Diz João Batista que quando ele vai até o céu, ele vê Deus num trono. E nesse trono onde ele vê Deus, ele vê outros seres espirituais que não habitam na terra. Ele vê seres, anjos com espada nas mãos. Ele vê milhões e milhões e milhões de anjos. E no meio daqueles anjos ele vê 4 seres viventes. Ele vê animais no céu. E no meio daquela visão ele vê um homem sentado num sublime e num poderoso trono de ouro, de brilhante. E ele relata no livro do Apocalipse que quando ele vê aquele homem, ele vê um livro que estava no colo daquele homem. E ele não entende porque que aquele livro segundo o Apocalipse estava numa das coxas daquele homem. Ele narra que aquele livro era um livro selado, e que existia algo naquele livro, e que nas capas daquele livro existia algo escrito, atrás dos livros existia algo escrito, dentro daquele livro existia algo escrito. E ele diz que aquele livro estava selado e existia 7 selos. Os 7 selos significava o número da perfeição. E diz que aqueles selos fechados, ele disse, um dos anciões se comunicou com João e dizia para ele: não existe nenhum homem, nem na terra, nem no céu, que é digno de abrir esse livro, de atar, de abrir aquilo que está escrito. E João, dentro do seu coração, ele se entristeceu e chorou. Porque quando ele se comunicava com aquele ancião no Apocalipse, na ilha de Patmos, aquele homem disse: você sabe o que é esse livro? Esse livro é o livro mais poderoso que existe no planeta. Dentro deste livro está escrito todas as histórias da humanidade. Dentro desse livro está escrito o que vai acontecer na segunda vinda de Jesus. Nesse momento Jesus já tinha sido transladado ao céu. Nesse momento Jesus já tinha sido crucificado pelos homens, tinha sido rejeitado pelos seus discípulos. Nesse momento Jesus estava nos céus, morando com Deus. E João, preso, ele tem a visão, e o homem dizia: esse livro, ninguém nessa terra pode abrir esse livro está selado, e dentro desse livro não pode abrir para que algo seja escrito novamente sobre ele. João, ele chorou dentro de si, porque ele disse: ninguém poderá abrir esse livro e escrever uma nova história para mim. Ele entendeu que dentro daquele livro a história dele já estava escrita. E João, um homem que havia falhado, ele acreditava que neste livro que estava selado com 7 selos, ele acreditava que ninguém poderia abrir esse livro, e ele estava condenado à morte. E no processo que João foi preso na ilha de Patmos, ele teve uma sublime conversão. Ele se converteu porque na ilha de Patmos, onde todos o tinham esquecido, na ilha onde existia ele e alguns prisioneiros, foi nesse momento que ele conseguiu buscar a Deus. Quando João vivia uma vida perfeita no meio das pessoas, ele buscava Deus de uma forma superficial, mas precisou João ser colocado numa ilha esquecida, numa ilha, num deserto esquecido, para que ele se rendesse a Deus. E quando ele olha naquela visão, ele se pergunta para ele: mas nesse momento, Deus, eu me converti a Ti, eu me entrego a Ti. Mas se esse livro está escrito, significa que este livro, dentro dele, está escrito que João está condenado à morte. Significa que na segunda vinda de Cristo, quando Cristo abrir esse livro e chamar a João, Cristo dirá que João, ele não irá morar no céu, porque João foi um homem que não buscou o Senhor, porque foi um homem cheio de iniquidades e de pecado. E João dentro dele se entristeceu, e aquele homem dizia: este livro está selado, existem 7 selos, e ninguém pode abrir esse livro. E o coração de João se entristeceu, quando de repente a Bíblia, e ele, João, narra, diz que quando ele estava andando por um canto da ilha de Patmos, ele encontra um outro ancião, e esse ancião diz para João assim: mas existe um homem, João, um homem apenas, que ele pode atar, ele pode retirar esses 7 selos. E João diz: quem é este homem? E esse homem diz assim: este homem é o Cordeiro.
aquele que morreu numa cruz do Calvário, aquele que se entregou por mim e por você, João. Esse é o único homem na terra, nos céus, em qualquer local do mundo que pode desatar esses selos. Este homem é Jesus, João. Se você buscar este homem neste dia, João, ele abrirá esse livro sagrado. Ele pegará uma caneta de ouro dos céus e ele escreverá o seu nome novamente, João. Nesse livro, se estiver escrito nesse livro que você está condenado à morte, e se você clamar, João, com toda a força do teu coração, mesmo nesse deserto, mesmo esquecido, ele vai te ouvir. Ele abrirá este livro e ele escreverá algo sobre a tua vida, João. Diz a Bíblia que João, ele se prostra no meio daquele deserto. Diz a Bíblia que ele chora, diz que ele louva a Deus. E no momento que João começa a louvar a Deus, diz a Bíblia que uma atmosfera celestial toma aquela ilha de Patmos. E diz que a presença e a manifestação do Cordeiro que foi morto se faz presente naquela ilha de Patmos. E quando João adorava a Deus, dizendo: Tu és o Cordeiro, Tu és digno de toda a honra, Tu és digno de toda a glória, Tu és digno de todo louvor, porque numa cruz Tu se entregastes para mim, que sou tão pecador e tão falho. Diz que no momento que João louvava a Deus, os céus é rasgados, os céus são abertos, e uma legião de anjos vai até aonde? Naquela ilha, naquele deserto, enquanto João estava sozinho, com suas mãos correntadas. João não conseguia nem levantar os seus braços para louvar a Deus. João não conseguiria saltar porque os seus pés estavam acorrentados. Mas diz a Bíblia Sagrada que quando João, mesmo se prostrando no chão, os céus são abertos, e milhões de anjos vêm, e junto com João que louvava a Deus, e os 24 anciões, e os 4 seres viventes em volta do trono de Deus, eles louvavam a Deus. Diz João que ele tem uma visão dos céus novamente naquele momento que ele adorava a Deus. João diz que ele vê um cordeiro com suas mãos furadas. Ele senta do lado do trono de Deus Pai. Diz que ele pega esse livro, olha para João, e ele pega uma caneta. Ele olha para a história de João, vê que a história de João já está escrita, porque aquele livro é o livro do futuro. Aquele livro é o livro do Apocalipse. Aquele livro é o livro que conta a tua história, a minha história. Aquele livro conta a tua história, a história de João, antes de João ser formado no ventre da mãe de João. Antes que João fosse um grande homem, antes de João ser uma criança, aquele livro já tinha a história de João. E diz João que aquele cordeiro, com suas mãos furadas, ele pega aquela caneta, olha a história de João, e a história de João diz, possivelmente, que ele estava condenado à morte. E talvez por meio daquele clamor e daquela adoração de João, ele tocou o coração do cordeiro. E diz João, ele narra que o cordeiro pega o livro que estava atado, com 7 selos. Diz que o cordeiro, com as suas mãos furadas, ele retira cada um dos selos que estavam fechados e trancados, joga esses selos no chão, pega o livro que estava fechado, coloca aquele livro santo na sua coxa, pega uma caneta de ouro, olha, abre na página onde está escrito a história de João, vê, coloca o seu dedo indicador aonde está dizendo que João está condenado à morte, pega a caneta de ouro, rabisca onde está escrito que ele está condenado à morte, escreve num canto do livro da vida: a partir de hoje, a adoração de João tocou o meu coração de tal forma que eu reescrevo aquilo que estava escrito, que ele estaria condenado. Eu quero te dizer nessa manhã, que nessa manhã, num dia de ceia, o mesmo livro celestial está sendo aberto nos céus, o livro que conta a tua história. E mesmo que neste livro, nessa manhã, está escrito que você se afastou da presença de Deus, talvez nesse livro está contido que você tem vivido uma vida difícil, ora está na igreja, ora pensa em desistir, mesmo que neste livro está contando que daqui a alguns meses você se desviaria da presença de Deus, mesmo que nesse livro ele conte uma história que daqui a 10 anos você se afastaria da presença de Deus, mesmo que esse livro
livro esteja contido que daqui um mês você iria cuspir na face de Deus, mesmo que nesse livro conte que você iria desistir de tudo, nessa manhã, em nome de Jesus, o Senhor, o Cordeiro que morreu numa cruz por você e por mim, a raiz de Davi, o Elohim, o El Shaddai, Ele abre o livro nessa manhã, aonde está escrito, como se fosse um alfabeto, Ele abre na página que tem o teu nome, Ele coloca o seu dedo indicador sobre você, apaga aquilo que está escrito, apaga aquilo que o mundo disse que você é um derrotado, aquilo que a própria família diz que você não é ninguém, aquilo que os seus amigos dizem que você é louco de vir numa igreja de crente. Ele apaga todas as maldições lançadas, Ele apaga todo o espírito maligno, todo o império das trevas que se levanta diariamente contra você, todo o espírito que sopra a enfermidade, Ele pega, porque a Bíblia diz que a última palavra é dele, e Ele escreve que não há enfermidade contra a tua vida, não há projeto de Satanás contra a tua vida, mesmo que todo o inferno se levante contra você, Ele morreu numa cruz sobre a tua vida, Ele escreve, Ele sopra e Ele fala, porque Ele pode, Ele dá ordem aos demônios para que batem em retirada, Ele dá ordem para que as pessoas promovem os homens. Você não será promovido porque você trabalha bem, você não será promovido no seu trabalho porque você estudou, você não terá uma casa própria porque você financeiramente conseguiu. Você vai conquistar tudo aquilo que você deseja, tudo aquilo que você sonha, porque Ele morreu numa cruz pela tua vida. Você conquistará, você irá conquistar coisas que você nem imagina, que você nem sonha. O Senhor vai fazer coisas grandiosas, porque nessa manhã Ele irá abrir o livro, Ele retirará os 7 selos, que é o número da perfeição, e Ele abençoará a tua vida 7 vezes mais. 7 vezes mais. Fique de pé comigo, por gentileza. Fecha os teus olhos. Com seus olhos fechados, começa a pedir para Jesus, para Deus reescrever algo dentro desse livro. Essa é uma manhã de ceia. Peça para que o Mestre venha te servir nessa manhã. Fale com Ele. Não vive de ceia em ceia. Você pode enganar as pessoas, você pode enganar sua família, seus pais, sua esposa, mas você não engana Deus. A igreja cristã do século 21 vive de ceia em ceia. Procuramos renovações em dia de ceia, procuramos perdão no dia de ceia, sendo que o Cordeiro se fez morto pela minha vida. O Cristo que morreu numa cruz, Ele está aqui nessa manhã. Ele se faz presente aqui. Jesus Cristo, quando reuniu os seus discípulos para ceiar, por Jesus ser judeu, Ele sentava no chão para ceiar. Era uma mesa pequena. E Jesus, Ele servia todos os seus discípulos. Quando os discípulos iam se levantar para servir a Jesus, Jesus olhava para os discípulos e dizia assim: não, fique aí.
eu que vou lhe servir. E aquilo partiu o coração dos discípulos, porque os discípulos diziam: o mestre está me servindo. Uma troca de papéis. Eu deveria servir o mestre, mas o mestre quer me servir. E Jesus dizia para os homens: sente. Jesus pegava uma bacia de barro, colocava um pouco de água, pegava uma toalha, um pano, chegava onde estavam aqueles discípulos reunidos, com o pé cheio de poeira. Jesus pegava aquela toalha com água, e em cada discípulo ele estendia os seus pés, e Jesus limpava os pés. Engraçado que Jesus, quando criança, andando em Jerusalém, Jesus era de uma família pobre, e Jesus era muito observador. E Jesus observava que na casa dos ricos, todo rico tinha escravos. E Jesus observava que quando os grandes reis chegavam, as pessoas de importância chegavam nas casas, esses escravos iam correndo, pegavam uma bacia com água, um pano. Ele lavava o pé daqueles homens poderosos, importantes. Aquele que lavava era o escravo. E enquanto eles estavam lá conversando, batendo papo, o escravo vinha, pegava um unguento e limpava os pés daqueles homens. Ele era simplesmente um escravo. E Jesus, quando criança, observando tudo isso, ele se fez como escravo. Pegou uma bacia de barro, cheio de água, com um pano. Ele era o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele pegou uma bacia, ele lavou os pés de cada um dos discípulos. Os discípulos não entendiam isso. E ele beijava cada um dos pés dos discípulos. Pegava a ceia, servia, colocava nos lábios de cada um dos discípulos. Existia um amor insomável, indescritível em Jesus. Nessa manhã, em nome de Jesus, eu lhe peço que daqui para frente os cultos de ceia que você tomar não sejam cultos de ceia para renovar alianças com Deus. Quantos talvez nesse momento há pecados e falhas dentro de si, que no momento de ceia talvez você vai se assentar num canto da sua cadeira, porque você vai se achar indigno de tomar a ceia. Profeticamente, mesmo que você esteja indigno nessa manhã, a Bíblia diz que não há acusação para aqueles que estão em Cristo. E mesmo que você não esteja em Cristo, o Senhor nessa manhã Ele vai vir como um bálsamo de Gileade, trazendo a cura para você. Mesmo você que não tem tomado a ceia por algum motivo, em nenhum local da Bíblia, a Bíblia diz que mesmo aqueles que estão em pecado, mas que desejam, a Bíblia dá uma prerrogativa, que você analise a si próprio. Mas a Bíblia, ela não condena quem toma. A Bíblia diz que a ceia, ela serve para purificar os nossos pecados. Então, se entendermos biblicamente, a Bíblia está dizendo: analise-se a si mesmo, e se tomar a ceia, mesmo que em pecado, que seja para purificar o seu ser, para que nunca mais volte a pecar. Feche os teus olhos. Fale para que Deus nessa manhã, o homem que abriu o livro selado do Apocalipse para João e escreveu coisas novas, ele possa escrever algo novo sobre a tua vida. Fale com Ele. Oh, Deus, me sonda. Fale com Ele. Ele é o único digno de abrir o livro. Eu sei, me ama. Ele é o Cordeiro que foi morto. Estás presente.
Deus, Ele se entregou para você. se acabar, Clame para que Ele te visite nessa manhã. estarei sem Se você realmente necessita de Deus, clame a Ele, porque Ele te visitará. eu sei me Clame a Ele. amar. Pede para que os céus sejam rasgados nessa manhã e Ele te visite. O nosso Deus é o Deus de milagres. Não há limites. Não há limites para Deus. Eu sei que você se pergunta como eu vou conseguir. Você pode tudo nele. As respostas estão contidas nele. Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Você pode tudo nele. Na mudança de uma página, Deus pode escrever tudo. Num selo que se abre, Ele pode escrever tudo novamente. Se você talvez tenha um chamado, e esse chamado se perdeu no meio do caminho, o Senhor nessa manhã Ele vai abrir o livro que está selado e vai escrever algo sobre a tua vida. Sonhe alto, sonhe alto. Eu sempre digo para mim, todos os dias quando eu acordo pela manhã, pego o carro para ir trabalhar, eu sempre acredito que eu poderia ser tudo aquilo que eu quisesse nessa terra. Porque quando eu leio a Bíblia Sagrada, eu folheio a Bíblia, eu vejo regras de bênção, de fé em toda a Bíblia. Você está na frente de alguém que já leu a Bíblia várias vezes. Eu não conheço tudo da Bíblia Sagrada, mas eu conheço boa parte dela. Eu tenho mais de 22 Bíblias com várias traduções. E mesmo com várias traduções, a Bíblia é imutável. Ela diz que você pode tudo. Tudo, 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 tudo. A Bíblia diz que não há limites. Você está na frente de alguém que já leu a Bíblia, tudo que está aqui. E eu poderia dizer para você que existe algo dentro da Bíblia que é mentiroso, mas não existe. Tudo que está contido neste livro é verdadeiro, fiel e vai acontecer. Ele morreu numa cruz. E nessa manhã, em nome de Jesus, Ele irá abrir o livro aonde conta a tua história. E eu te pergunto nessa manhã, quem é você? O que você escreveu para a tua história? Porque você sabe que eu e você podemos escrever a nossa história. A palavra livre-arbítrio, quando Deus nos deu o livre-arbítrio, a livre escolha, Ele deu uma caneta nas nossas mãos, deu uma folha, um livro com páginas em branco e disse: toma o livre-arbítrio. Significa que eu e você podemos escrever a nossa história todos os dias. E o Senhor te pergunta nessa manhã: o que você escreveu nesse livro? O que está contido nas páginas da tua história? Eu quero te dizer profeticamente que nessa manhã o Senhor, Ele vai pegar o teu livro que você escreveu, vai colocar num canto, porque a Bíblia diz que os sonhos que Deus sonhou para você são muito maiores daquilo que você sonhou. Pai, em nome de Jesus, nessa manhã, Pai, culto de ceia, nós nos apresentamos diante de Ti, da mesma forma que João se entregou para Ti numa ilha, no meio do deserto, afastado. Ele teve uma revelação sublime da Tua presença. Nessa manhã, Pai, nós profeticamente clamamos, Deus, e liberamos uma palavra espiritual, que seja aberto no reino espiritual, Pai, um livro sagrado, que seja desatado, Deus, os 7 selos, e que em nome de Jesus, nessa manhã, cada pessoa que está aqui, Pai, que o Senhor conhece a história de cada um, eu profetizo em nome de Jesus que esse livro seja rasgado, seja aberto, Deus,
e que o Senhor venha reescrever uma história de vitória e uma história de conquista. Essa manhã é uma manhã de ceia, Deus. Nós renovamos a nossa aliança contigo, nós realinhamos os nossos sonhos, nós escrevemos novos sonhos, novas histórias. Eu profetizo em nome de Jesus que nos altos céus histórias serão reescritas nessa manhã, Pai. Enfermidades que foram escritas pelo diabo serão rasgadas, Deus, serão reescritas. Aquilo que o diabo e o mundo escreveu, o Senhor diz nessa manhã: nada disso me importa, porque eu sou o dono do ouro e da prata. O Senhor, Pai, é o Deus Rafa. O Senhor é o Deus que cura por dentro e por fora. O Senhor é o Deus que cura a nossa alma, cura o nosso espírito. O Senhor é o Jeová Shalom, o Deus de paz, de alegria. O Senhor é o Jeová Nissi, o Deus poderoso. O Senhor é o Deus Elohim, o Deus de milagres, de prodígios e de maravilha. E que nessa manhã o Senhor venha chover uma unção de milagre. Eu profetizo uma unção de dupla honra em nome de Jesus. Está aqui o único digno de abrir o livro. Não existe nenhum homem nessa terra que pode reescrever a tua história. Não existe clínica de recuperação que consiga te afastar das drogas. Talvez a tua história está escrita. O Senhor fala no profundo do meu coração que tinha pessoas ou pessoa que a sua história é uma história de morte. Eu vejo dentro do meu ser e do meu coração o jovem se perdendo. O Senhor fala no profundo da minha alma e do meu ser. Alguém relutando para não se afastar da presença de Deus, mas não tem conseguido. Ora vem,
ora se afasta. Ora vem, ora se afasta. Ora vem, ora se afasta. E a sua história já estava traçada, diz o Senhor. Uma história de morte. Mas o Senhor, nessa noite, nessa manhã, Ele abre o livro da vida no tribunal sagrado dos céus. E Ele reescreve coisas novas sobre ti. Em nome de Jesus, nessa manhã, você que pensou em desistir, você que tem vivido uma vida de tanta falha, e só você sabe. Você sorri para tua esposa, mas dentro do teu coração uma tristeza. Ou você que sonha mais de Deus, o Senhor nessa manhã, Ele abre o livro. Queridos, acredite nos milagres de Deus. Acredite que Ele possa trazer a cura, porque a Bíblia diz que Ele é o Deus Rafá. Ele é o Deus que cura por dentro e por fora. Se você se entregar a Ele, não há enfermidade. Para Deus não há tamanho de guerreiro. Deus não vai para uma batalha enxergando o tamanho da luta. Deus, Ele vai para a batalha para vencer, porque a vitória é nossa. Pai, em nome de Jesus, nessa manhã, Pai, nós entregamos cada